Oi gente, aqui é a Vicky do Julgando o Livro pela Capa e cá estamos nós para mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre ele, que é um dos meus autores favoritos de toda a história e um dos autores das minhas fábulas favoritas de infância. O nome dele é Hans Christian Andersen. Ele dispensa qualquer introdução mais básica, mas para quem não o conhece mais a fundo, ele foi um escritor nascido em Odense, era filho de um sapateiro e ele foi um dos autores, assim, um dos maiores autores de fábulas e contos de fadas infantis que já existiu na história, depois dos irmãos Grimm. Ele é muito conhecido por histórias como A Pequena Sereia, O Patinho Feio ou A Tambelina, que era aquela fadinha bem pequenininha. Esse livro aqui, ele contém todos os contos de fadas do Hans Christian Andersen, desde o Patinho Feio realmente que eu falei, até as histórias mais sombrias, como o Pinheirinho de Natal, que eu realmente recomendo, que é uma das fábulas que tem um fundo mais importante de todos os contos deles. Claro que todos os contos do Hans têm uma moral da história que fica para sempre, né, guardada no nosso coração. Mesmo que essa moral da história seja meio triste, como a da Pequena Sereia. Mas enfim, é muito interessante e eu acho que ele é um autor essencial para quem ama livros, para quem ama contos de fada e principalmente para crianças também. Eu recomendo muito. Esse livro é enorme, acho que eu demorei mais ou menos 3 meses para ler todas as fábulas, mas porque ele tem uma fábula por página ou a cada 2 páginas e realmente eu queria absorver todas, porque todas têm uma lição de vida e realmente ele conta até mesmo sobre a própria vida dele em vários contos, principalmente na Pequena Sereia. Não sei se vocês sabiam, mas a origem da história da Pequena Sereia é bem interessante, né? Ela se originou depois que ele foi rejeitado por um escritor que ele era muito apaixonado, né? Ele fez uma carta de amor e esse autor ele completamente rejeitou. Se eu me lembro bem, ele disse na carta que possuía sentimentos por esse escritor como uma dama sente por seu cavalheiro, algo assim. Mas o cara, obviamente, né, ignorou essa carta. E foi nessa época em que ele começou a sentir os primeiros impulsos, né, depressivos, a vontade, né, de acabar com a própria vida. E foi aí que surgiu a Pequena Sereia. Neste caso, ele em si era a Pequena Sereia que foi rejeitada, porque na história original, que é essa aqui, a Pequena Sereia no fim, ela é rejeitada pelo príncipe. O príncipe, ele escolhe ficar com uma humana, sem saber que ela é uma princesa. Então o que acontece? Ela se joga no mar e ela se torna espuma. Nessa fábula de espuma, toda sereia que se tornava espuma por conta da tristeza, ela voltava como uma fada. E essa fada, ela visitaria só as crianças boas. Mais ou menos essa é a moralzinha da história da Pequena Sereia, bem diferente, né, da versão da Disney, claro. Não poderia ser tão sombria, né, quanto esse livro. Mas assim, cada história tem um fundo de verdade, lições para a vida. E realmente é inacreditável a escrita desse rapaz, porque você lê esse livro hoje, em 2017, e parece que você está lendo uma história que está se passando agora. É incrível como a história, né, o tipo de escrita dele é atemporal. Ele não tem uma escrita muito rebuscada, mesmo porque ele sempre procurou entender a mente infantil e escrever de um modo em que as crianças entendessem. Mesmo porque ele foi uma pessoa que sofreu muito na vida. Ele sempre foi rejeitado por ser feio e ele realmente só conseguiu fama e glória após ele lançar os livros. A partir daí, todos que odiavam ele começaram a amar, né? Incrível como a história se repete. Inclusive, eu recomendo um filme chamado Andy Andersen, ou Young Andersen, do português Jovem Andersen, que é uma história, né, uma série, que conta toda a trajetória do Hans Christian Andersen, né, desde quando ele foi enviado por um orfanato lá em Copenhague até o dia em que ele se tornou um grande autor. Você vai conhecer muito
sobre a história dele e um garoto órfão chamado Tuk. Inclusive o Tuk acredita-se que foi a grande inspiração do Hans para criar todas essas histórias. E esse seriado em si, ele mostra muita coisa interessante entre eles e mostra que realmente esse Tuk foi uma pessoa importante para ele. Tanto que realmente existe um conto chamado Tuk nesse livro e é um dos contos mais tristes deles. E quando você assistir o filme, você vai entender bem porque é uma história trágica. E realmente é muito maravilhoso, eu sou apaixonada, então como eu falei, eu sou suspeita para falar. Hans Christian Andersen para mim é um dos melhores escritores da história e eu recomendo muito. Eu não sei se esse livro existe mais, eu comprei ele na Saraiva há muito tempo atrás, ele tá no original em inglês, né? Eu comprei ele acho que por R$29 na época, eu acho que eu comprei em 2013, mais ou menos, e hoje eu não sei se ele é encontrado aqui, mas se vocês conseguirem achar todos os contos completos dele, eu recomendo muito porque vocês vão aprender muito mesmo com as histórias que ele tem pra contar. Por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo. Comentem aqui quais são os seus autores favoritos de fábulas ou contos de fadas infantis. Me contem também se vocês gostam do Hans Christian Andersen, porque eu vou adorar conversar com vocês sobre ele. Eu posso passar horas, dias, meses falando sobre ele. E por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!